E tem negócio fechado no Mengão, queridão. Flamengo sacramenta a saída de jogador. Vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre negociação, que o Flamengo está muito próximo de poder negociar joia da base rubro-negra para o futebol português. Posso falar assim para vocês? A preço de banana. Em contrapartida, o Flamengo aumenta a proposta por Evander junto ao Portland dos Estados Unidos com valores absurdos. Eu vou falar sobre isso, valores que chegam a mais de 50 milhões de reais. Em contrapartida, as negociações por Matias Vinha e também Léo Ortiz seguem na mesma, mas com uma expectativa muito boa em relação a Matias Vinha. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Luiz Henrique, nessa situação envolvendo o interesse do Bragantino no atacante André. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Situação envolvendo Peterson, que também pode sair para clube brasileiro. Você vai ficar por dentro de tudo, então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre a situação envolvendo o atacante Luiz Henrique. Flamengo aí, né, tem um interesse já, posso dizer assim, mais de um mês que o Flamengo vem tendo interesse na contratação desse atacante Luiz Henrique, jogador que foi reformado nas categorias de base do Fluminense, hoje está no Real Betis da Espanha, e até um dia atrás o Fluminense era um dos principais interessados em trazer o jogador para o futebol brasileiro. Só que a informação que recebemos agora é que o Fluminense desistiu da contratação de Luiz Henrique e agora segue apenas Flamengo e Corinthians no interesse da contratação do atacante Luiz Henrique. Vale lembrar que a proposta do Corinthians apresentada ao clube espanhol foi a melhor proposta nesse exato momento. Recentemente o jogador deixou claro que não jogaria no Flamengo, tudo e muito mais. Eu acredito que o Flamengo poderia deixar isso aí para lá, essa é a minha opinião, tá? Porque o Flamengo vai pagar muito caro, o clube espanhol pede aí 18 milhões de euros, até aceita baixar para 15 milhões de euros, mas por uma venda definitiva. Essa não é a intenção do Flamengo. A intenção do Flamengo é contratar o jogador por empréstimo, mas enfim, nesse momento a proposta do Corinthians foi a melhor. E aí, nação, o que vocês acham sobre isso? O Flamengo deveria ou não deveria deixar para lá essa situação envolvendo, né, a contratação, possível contratação do atacante Luiz Henrique? Bom, se falando sobre a situação envolvendo o Peterson, joia do mais querido Brasil, apenas 20 anos, né, está aí muito próximo de poder se transferir para o Atlético Paranaense. Ontem eu cheguei até a trazer um pouco dessa informação em relação ao interesse do Atlético Paranaense e nesse exato momento fomos apurar mais detalhes. De fato existe uma negociação entre Flamengo e Atlético Paranaense pela transferência do atacante Peterson de apenas 20 anos para defender as cores do Atlético Paranaense. O jogador a princípio está sendo negociado para ser emprestado. Bom, outro jogador que deve também ser emprestado é o Verton. Rapaz, eu vou falar para vocês um péssimo negócio que o Flamengo de fato está fazendo em relação, né, ao Peterson. O Flamengo está negociando a joia rubro-negra, que vem se destacando muito pela base do mais querido do Brasil, vem negociando aí por empréstimo junto ao Santa Clara de Portugal, um ano de empréstimo com opção de compra no valor de 1 milhão de euros. Rapaz, eu vou falar para vocês que péssimo negócio é esse que o Flamengo está basicamente, né, dando de graça o jogador para o Santa Clara. Ah, tudo bem, é um empréstimo, mas é uma opção de compra que é dinheiro e comprar a banana lá em Portugal para eles. É mesmo que nada. Eles vão adquirir o Peterson totalmente aí, né, posso dizer assim, de graça. É um absurdo as negociações do Flamengo quando é para negociar jogadores. Nossas joias, nossos garotos. O Peterson vem aí, inclusive, se destacando muito agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Flamengo, basicamente, aí, dando de graça, emprestando por um ano, com opção de compra de 1 milhão de euros, que chega aí em 5 milhões de reais, e um pouquinho mais aí, não chega nem a 6 milhões de reais. É um absurdo essas negociações do Flamengo. Um absurdo. Por se falar em negociações do Flamengo em absurdo, olha só, o Flamengo aumentou a proposta agora para comprar, né? Eles querem gastar. Os clubes aí fazem a maior exigência para vender jogadores ao Flamengo, porque a situação envolvendo o meio-campista Evander é o seguinte: o Flamengo aumentou a proposta para
11 milhões de dólares, segundo o jornalista Guilherme Pinheiro do canal Flazoeiro, um total que chega a 53 milhões de reais para comprar Evander. Eu não sei que loucura é essa da diretoria do Flamengo. Por que a diretoria do Flamengo está fazendo essa loucura na compra de Evander? 53 milhões de reais, meio campista que chega para ser reserva de Georgian de Arrascaeta. O Flamengo pode muito bem encontrar um outro jogador para essa posição que não é prioridade agora nesse momento. As prioridades, às vezes, já sabe quais são as prioridades do Flamengo. Então o Flamengo aí faz essa nova oferta, mas graças a Deus aí que o Portland dos Estados Unidos mais uma vez bateu a porta na cara do Flamengo. Mais uma vez recusou a proposta do Flamengo, 53 milhões de reais por Evander. Lembrando que o Flamengo sinalizou uma compra de 65% dos direitos econômicos do meio-campista de 25 anos, formado nas categorias de base do Vasco, e agora o Flamengo quer muito essa contratação, o que vem deixando, de fato, os torcedores bastante irritados com essa decisão da diretoria do Flamengo. É um absurdo, cara. O que vocês acham sobre isso? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Situação envolvendo, negócio fechado no Flamengo, sacramentado, martelo batido, é o seguinte: o Santos, na calada da noite dessa última terça-feira, assinou contrato com Fortaleza. O goleiro Santos deixa o Flamengo, depois aí de sua passagem pelo mais querido Brasil, conquista de Libertadores e Copa do Brasil em 2022. Agora o Santos vai defender as cores do Fortaleza. Lembrando que a negociação entre Fortaleza e Flamengo deve aí, o Flamengo pode receber, olha só, outra negociação, apesar da idade do Santos, ainda tinha 2 anos de contrato com o Flamengo, se aí de graça poderia ser pior, tal, não sei o que mais, poderia encontrar uma proposta melhor, essa é a minha opinião. Mas vamos lá, 1 milhão e 400 mil dólares. Esse é o valor que o Flamengo pode chegar a receber pelo Santos. A princípio o Flamengo vai receber 1 milhão de dólares, tá? Mais 400 mil dólares em metas que forem batidas. Se essas metas forem batidas, chega um total de 1 milhão e 400 mil dólares, que chegaria hoje na cotação atual de 7 milhões de reais. O Santos assinou contrato com o Fortaleza de 3 temporadas, com salários similares ao que ele recebe no Flamengo, ou melhor, recebia no mais querido Brasil. Agora, uma informação importante é que o Flamengo ainda negocia com o Fortaleza para poder só liberar o Santos no final de janeiro. Por quê, Henrique? Porque o Flamengo vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. O Flamengo vai ter aí, 3 jogos de campeonato carioca. Durante essa passagem do time principal lá nos Estados Unidos, o Flamengo vai continuar jogando o campeonato carioca com a equipe alternativa. E nesse caso, o goleiro Agostinho Rossi e Matheus Cunha viajam com a equipe principal. Então o Flamengo precisaria aí, de um goleiro mais experiente para essas 3 rodadas, com a ausência do time principal lá nos Estados Unidos. Essas 3 rodadas que o Flamengo vai fazer aí pelo campeonato carioca. E com isso o Flamengo negocia com Fortaleza para ter Santos até o final de janeiro. Fortaleza ainda não respondeu, tá? Então a gente aguarda aí a resposta do Fortaleza, mas a informação é essa: o martelo foi batido e o Santos já assinou contrato de 3 anos com o Fortaleza, segundo o GE. Outra informação importante é em relação ao interesse do Red Bull Bragantino no atacante André Luiz, do mais querido Brasil, garoto que hoje está emprestado ao Estrela Amadora de Portugal. Eu ontem já tinha falado sobre essa negociação, esse interesse do Red Bull Bragantino no atacante André, e a informação se confirmou nessa manhã dessa quarta-feira. De fato, o Red Bull Bragantino promete com tudo e apresentar proposta pelo atacante André. O atacante André, garoto do nosso Mengão queridão, que tem contrato com o mais querido Brasil até maio de 2025, está emprestado ao time português, ao Estrela Amadora, até o junho deste ano. E agora o Red Bull Bragantino tem interesse. Sabe o que o Flamengo pode fazer? O Flamengo pode aí ter 2 opções: ou tentar realmente agora viabilizar a chegada de Léo Ortiz, porque continua na mesma, viabilizar a chegada de Léo Ortiz com esse interesse do Red Bull no atacante André, ou de fato, se o Red Bull seguir irredutível para não liberar Léo Ortiz, o Flamengo simplesmente fazer o seguinte: se o André vale 2 milhões, o Flamengo pede para o Red Bull 4 milhões. Se é 3 milhões, para o Red Bull é 6. E aí vai. Vamos fazer a mesma coisa que eles estão fazendo com o Flamengo. O Flamengo tem que deixar de ser bobo. O Flamengo tem que parar com isso, Já está vendendo a joia aí, negociando a joia basicamente de graça
para o Santa Clara, que é a situação envolvendo o Peterson. Que eu acredito que no futebol brasileiro o Flamengo poderia pegar até muito mais do que isso. Mas enfim, o Flamengo está negociando totalmente de graça. Agora, situação do André, o Flamengo precisa ficar ligado. O Flamengo precisa ficar ligado e tentar, quem sabe, viabilizar a chegada agora do Léo Ortiz. Então a gente vai seguir focado com isso. E a situação envolvendo Flamengo, Léo Ortiz e Red Bull Bragantino é isso aí. Ainda segue na mesma. Já a situação envolvendo o lateral esquerdo Matias Vinha é o seguinte: há uma esperança muito grande, a expectativa dentro da diretoria rubro-negra para que a Roma da Itália baixe a pedida e o Flamengo consiga comprar o Matias Vinha, lateral esquerdo, que hoje é prioridade. Quando fala aqui sobre a situação da irresponsabilidade da diretoria do Flamengo no mercado da bola, é isso. Porque a gente vê o Flamengo aumentar a proposta, insistir na contratação de Evander, mas as prioridades que o Tite pediu, o Flamengo não está nem aí. Porque se colocar 8 milhões de euros, tanto para o Red Bull Bragantino, quanto também para a Roma da Itália, dificilmente eles não aceitariam. De cara eu tenho a certeza que eles aceitam. Vai lá, coloca 8 milhões de euros na mesa da Roma, vê se a Roma não libera o Matias Vinha, que é jogador que o Flamengo precisa para reforçar a lateral esquerda, que hoje a gente só tem o Ayrton Lucas. Agora o Flamengo vai focar no Evander. E ainda por cima já aumentou a proposta. É inacreditável. Inacreditável. O que você acha sobre isso? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, a gente vai seguir focado com tudo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.